Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega. Esse é o 13º episódio de Em Signo, Ensino de História. Eu conversei com meus amigos Lucas Soares, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e Renato Vieira, estudante da Universidade de São Paulo, para entender um pouco melhor o que a história representa, como se ensina e aprende história e saber quais são, na visão deles, as importâncias da história na escola e na sociedade. Foi um papo muito bom, foram mais de 2 horas de conversa, e eu trago aqui para vocês o que me pareceu essencial. Só um recadinho para a gente começar. O áudio do professor Lucas não estava lá muito bom, o microfone dele deu alguns problemas, mas eu tentei fazer o melhor aqui na edição para salvar o conteúdo, que, como eu já falei, está excelente. Eu espero que você entenda, porque afinal a gente é um podcast bem simples, mas feito com muito carinho. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua formação, com quem você trabalha, quem é você na fila do bandejão. Eu sou Lucas Soares, eu sou professor de História. Atualmente eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Pau dos Ferros, que é uma cidadezinha da qual a maioria dos nossos milhares de ouvintes nunca ouviram falar. Pau dos Ferros fica no que o pessoal chama aqui da tromba do elefante, porque o Rio Grande do Norte, se você prestar atenção, parece um elefante o formato do estado. Todo potiguar é meio poeta, né? Então ele consegue ter essa imaginação boa. E a gente fica lá na ponta do estado. Então é o mais longe possível da capital natal. Então a gente está falando aqui do interior mesmo, do sertão. Além de interior, do sertão. Antes de trabalhar aqui, eu já dei aula em escola particular, em cursinho, e trabalhei um tempo com videoaula, que é o nosso passado obscuro, tanto meu quanto do Pedro. Eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP. Eu entrei na faculdade muito jovem, ainda com 17 anos. Fiz tudo bastante acelerado, então, da 17, 21 era formado, estava no mestrado. E aí eu decidi, o meu mestrado foi um pouco mais lento, eu demorei mais de 3 anos para fazer meu mestrado, hoje em dia isso é impossível. Eu acho que eu fiz o mestrado mais longo do país, que eu demorei 3 anos e 4 meses para defender. Eu fiz o mestrado na área de História Social, no qual eu estudei temas relacionados à história das independências latino-americanas. Ao concluir o mestrado, e já com uma certa experiência em escola particular, incluindo em dar aula de inglês nessas escolinhas tipo FISC da vida, eu decidi que eu queria dar aula na escola pública e eu queria sair de São Paulo. Então eu prestei uma série de concursos e, dando muita sorte assim nas provas, eu vim parar no Instituto Federal, que é um lugar muito privilegiado de se trabalhar, como eu acho que eu vou explicar aqui ao longo do podcast. Não, com certeza. Eu acho legal, inclusive, que você teve esse momento de, eu não sei, eu vou chamar de revelação, em que você percebeu que, cara, eu quero ir para a rede pública. Imagino, talvez, aqui fazendo um palpite, por consequência da tua vivência e das coisas que você estava pesquisando na época. Tá certo isso, mais ou menos, ou não? É mais ou menos, sim, Pedro. Na minha vivência, no sentido de que eu estava muito decepcionado com a escola particular. Eu nunca tive o privilégio de dar aula nas boas escolas particulares, né? Nas mais reconhecidas, nas de mais prestígio. Eu só dei aula na minha vida nas escolas particulares de bairro, né? Então elas são problemáticas porque elas são muito familiares, cara. Tipo, a minha pedagoga era filha da dona, né? E o meu chefe era o filho da dona. E o grande mérito deles na vida era ser filho do dono. Então, eu era muito decepcionado com esse ensino, sabe? Que é um dos motivos, inclusive, de eu ter ido fazer o mestrado em sequência. E aí eu termino meu mestrado um pouco frustrado com a academia, chegando à conclusão de que, na verdade, sou eu que me frustro fácil, né? Crio expectativas maiores do que aquelas que a realidade cumpre. E aí eu decidi que eu precisava mudar, eu precisava de uma nova experiência,
e eu queria a escola pública. Então, nesse sentido, eu queria falar que tem muito mais a ver com a minha vivência do que meu tema de pesquisa. Mas eu que estudei história no sentido muito acadêmico, por vezes há uma dificuldade de conjugar o trabalho acadêmico com o fazer docente de ensino médio, né? Mas eu achei legal você falar a respeito dessa vivência que você teve com uma aparente dicotomia entre o ensino de história e a história em si, que às vezes parece ser muito acadêmica, muito específica, certo? Na minha sala de aula, eu tento juntar a história acadêmica com o cotidiano. Eu tenho esse privilégio porque eu não preciso seguir um livro didático, né? Eu não tenho uma apostila que eu deva seguir. Eu faço o meu próprio material. E isso nós sabemos, nas nossas vivências docentes, né? Que isso é um privilégio enorme. Porque na minha escola particular, eu lembro, cara, eu já, mais de uma, mas uma delas, a que eu menos gostei, tomara que não esteja me ouvindo. Ninguém ouve isso aqui, relaxa. Ninguém ouve, relaxa. Era com a apostila Etapa. Puta que pariu, eu queria mandar um vai se fuder pro cara que faz a apostila do Etapa aí, Pedro. Espero que isso seja gravado, que isso não seja cortado. Ei, você que faz a apostila do Etapa, vai tomar no c, cara. Isso não só está gravado, como vai sair no programa, porque em uma das escolas que eu trabalho com o sistema Etapa. E assim, eu entendo que para você é um rancor muito maior, porque eu já conversei com outros colegas a respeito desse tema e a galera realmente não concorda nem um pouco com o que está ali. É muito problemático, é muito voltado para as exatas, etc, cara. Nossa, é uma chuva de conteúdo, cara. É impossível dar aquilo de conteúdo. É só no sentido de despejar. Só faz sentido dar aquele conteúdo se eu não acredito que o conhecimento é construído dialogicamente. Se eu acredito que eu sou uma fonte que despeja conteúdo. Porque eu lembro, cara, eu dava aula pro sexto ano, não era ensino médio. Eles tinham que decorar uns 25 deuses gregos e suas histórias. Pra quê? Pra quê, cara? Eu não sei aquilo ali. Eu realmente não sei aquilo ali. Meu aluno de 11 anos tem que saber. E já que você falou a respeito desse negócio de conteúdo, uma pergunta que eu sempre faço para os meus colegas professores é por que aquela disciplina é importante? Por que a gente tem aula de história? Qual que é o objetivo da história? Assim, não só academicamente falando, mas pro aluno. O que a história quer ensinar para o nosso aluno, para o nosso estudante? É uma excelente pergunta, ainda mais tendo em vista os tempos de hoje, os tempos de base nacional comum curricular, que ameaçam a autonomia das nossas disciplinas, né, Pedro? Tanto a minha quanto a sua. A história, ela existe não como uma ferramenta do antiquário. A história não é um gabinete de curiosidades voltado àquilo que a nós parece interessante, parece legal. A história tem a função de nos situar no tempo histórico. A história nos dá a consciência de nós mesmos enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Aquele que não conhece o seu lugar no tempo e o seu lugar social não pode tampouco agir no tempo. É, nesse sentido, alienado da sua própria identidade. Porque a história é aquilo que confere identidade coletiva. Portanto, aqueles que não sabem quem são, como irão mudar a si próprios e como irão poder escolher os destinos dos próprios passos? Logo, conhecer a história não é jamais um estudo do passado. A história é filha do presente e ela é um estudo do homem no tempo e não do passado. Por que você decidiu começar uma graduação em História? Vamos lá. Acho que o momento da decisão ele foi muito menos pensado do que tudo que veio antes disso. Esse é Renato Vieira, graduando em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Como é que eu vou explicar isso? Eu tinha um desejo muito grande de ser professor já há algum tempo.
Então, desde quando eu saí da minha escola do ensino fundamental 2, a minha primeira escola, né, na qual eu fiquei 15 anos da minha vida, que é um tempo muito grande. Acho que até por esse tempo que eu fiquei lá, eu passei a admirar muito a figura do professor, porque eu sempre tive essa coisa meio do respeito, sabe? Não sei bem se é isso, mas é observar essa figura com olhos bem, assim, impressionados. Professores para mim sempre foram figuras assim, com caracteres de herói mesmo. Para mim sempre foi isso. E acho que até por essa permanência longa na minha primeira escola, eu saí com esse desejo de lá, né? Aí veio o ensino médio e eu assumi no ensino médio algumas funções de tentar ajudar os meus colegas a conseguir melhorar em história, que sempre foi uma matéria que eu gostei muito, sempre tive muito carinho por história. E aí isso sim foi uma coisa cultivada no meu ensino fundamental 2, onde eu tive uma das melhores professoras de todos os tempos, talvez ao seu lado foi a grande professora da minha vida e você o grande professor da minha vida. E vocês dois foram importantes. E ela foi importante, talvez você fosse importante pelo sentido do professor, né? Porque a figura do professor, acho que você, enfim, sem querer puxar o saco, mas é verdade, a figura do professor em você, pra mim, sempre foi muito legal, porque matemática foi uma coisa que eu sempre odiei, e com você eu comecei a gostar em algum momento. Isso foi muito... Eu acho isso importante mesmo, porque você sempre teve esse perfil mais volta. Eu acho muito problemático a gente fazer essa categorização, eu odeio ela, de que eu sou de exatas, eu sou de humanas. Mas você que tinha um perfil mais voltado para a história, que sempre gostou, também era um excelente aluno de matemática, então era uma coisa que eu achava no mínimo sui generis, sabe? Sem dúvida, e assim, eu confesso que para mim era uma surpresa, assim, eu olhava para as minhas notas, eu olhava para o meu desempenho, e eu olhava, sobretudo, sobre o prazer de estudar matemática em alguns momentos, né? Então, teve aquela fase que a gente aprendeu sobre trigonometria, e eu achei tudo o máximo, assim, né? Na época a gente usava o Khan Academy, e eu fui descobrindo coisas novas, e eu cheguei no ensino médio sabendo trigonometria, sei lá, 1 ano e meio antes de eu aprender de verdade. Então, E deve ter ajudado um pouco, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Enfim, e aí, acho que combinou vocês dois, né? A Leila, professora de história, e você como professor de matemática, a didática de um, né? A coisa do professor de um e toda a maestria que a professora Leila passou para mim na matéria de história, que passou a ser a minha coisa preferida de aprender na vida, porque eu comecei a me encantar com tantas teorias, como aquilo dizia respeito a gente no presente, mas também foi construído lá atrás, né? Então, como que isso se dá? E para mim, estudar o tempo sempre foi uma coisa muito louca, né? E, enfim, e quando a gente fala de tempo em história, são duas coisas que casam assim perfeitamente. E tempo numa expressão mais filosófica mesmo, né? Falar de tempo como algo muito difícil de definir, talvez até no campo físico, né, você possa dar alguma coisa pra gente, mas é muito difícil de definir, né, tempo. E a história dá algumas soluções, e eu sempre fui muito apaixonado por tempo, assim, pela concepção filosófica de tempo. E acho que a combinação desses elementos foi cultivando essa sementinha em mim. Aí chegou o ensino médio, que eu tive que aplicar esses meus conhecimentos com os meus colegas de ensino médio, para poder ajudá-los. Eles sempre pediam, você é muito bom em história, você curte e tal, né? E meu grande modo de estudar no ensino médio, história, era ensinando para os meus amigos. Então eu preparava aulas, né? A professora que não tinha grandes habilidades em lidar com uma sala de aula a mais, ela às vezes me chamava para dar algumas aulas, me deu esse espaço. Então, se por um lado ela tinha dificuldade na aula, ela me abriu esse espaço também, e foi importantíssima nesse aspecto, né? E eu pude ir para a sala de aula, ver como é que funcionava, por mais que fossem meus colegas, por mais que fossem pessoas conhecidas, né? Acho que as coisas foram se apresentando de um jeito muito bacana para eu fazer uma graduação em História. Mas eu confesso que na hora H, quando eu estava próximo do vestibular, bateram várias inseguranças ao mesmo tempo, né? Porque acho que a gente fica se perguntando, no caso do curso de História, especialmente se a gente vai aguentar tanto academicismo, né? Aquela coisa engessada de ter que ler sempre muito,
entender sempre de uma forma perfeita tudo que você lê. Então essa cobrança também começou a me assustar um pouco, talvez, nas vésperas de um vestibular. E eu prestei junto com prestei História na Unicamp, onde eu não passei nem da primeira fase. Prestei História pra FUVEST, né, para tentar passar na USP, onde eu fui bem sucedido, e eu prestei Artes Cênicas na Unesp, aqui no Instituto de Artes de São Paulo, como uma outra opção alternativa a tudo isso, que também levou em conta meu lado criativo também, que eu sempre gostei muito, e atualmente anda meio até prejudicado por essa imersão na faculdade, mas que eu acho que tão logo vai conseguir se restabelecer. É mais uma questão de adaptação mesmo. Mas aí deu essa insegurança, e eu gostei tanto de fazer a prova de artes cênicas, que eu cheguei a cogitar pesar isso na balança, né? Mas acabei não passando em artes cênicas e passei na USP, que era meu grande sonho. Então, tudo certo e festa, bola pra frente, e está sendo incrível. Você, quando depende porque assim, essa visão de história, eu acredito que é uma concepção sua, não que você tirou do nada, que você inventou, mas assim, é uma concepção que você tem e é a visão que eu acredito que você tenta passar para os seus alunos. Afinal, a gente em sala de aula vai sempre tentar defender o nosso ganha-pão, né? Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita. O seu grupo de estudantes, eles compactuam com essa tua visão da história? Eu gosto de acreditar que sim. Eu vou dar um exemplo. Toda aula minha começa obrigatoriamente com algum fato, com algum vídeo, com alguma música, qualquer coisa que seja do presente. Não existe aula minha que comece. Então, alunos, no ano de 1500, eu acho que é uma visão equivocada de história. Toda história é história do tempo presente. Mesmo aquela que, porventura, dizer respeito à pré-história. Só faz sentido eu estudar a pré-história se ela responde a um questionamento do meu presente. Exemplo, é uma discussão puxada por alguns antropólogos. O jornal É o País recentemente deu espaço a essa discussão. A gente costuma abordar a história de uma forma progressiva, na ideia de que éramos bárbaros andando pelados pelo mundo, caçando e vivendo de maneira arriscada, quando então veio a agricultura e nós evoluímos para o sedentarismo e as populações cresceram, etc. Né? Isso é uma maneira muito tradicional de se contar a história, certo? É uma maneira evolutiva. E veja, alguns antropólogos têm se questionado, e o questionamento tem base tanto filosófica quanto biológica, de será, quando a gente vira sedentário, ou seja, quando éramos nômades, adentramos o sedentarismo da agricultura, a vida melhorou ou não? E aí, como eles vão avaliar isso? Porque isso é inegavelmente ideológico, e não há mal que o seja. Mas eles vão avaliar o nível de estresse de esqueletos, de fósseis, da época paleolítica, nômade, e da época neolítica, sedentária. E eles chegam à conclusão de que aqueles sedentários, aqueles que viviam da agricultura, têm um nível de estresse maior do que os que viviam nômades. Doideira, não? Porque a princípio pensaríamos o contrário, né? Já que a vida sedentária parece muito mais segura, não é? A questão é mais segura para quem a vida sedentária? Inegavelmente para o faraó, a vida do período sedentário é muito melhor, né? Mas e a vida do escravo? E a vida do servo? Ela melhorou muito do que ela era no período paleolítico? Cara, e eu acho muito legal isso aí que você faz, porque é claramente uma maneira de mostrar que problemas que a gente tem atualmente como sociedade, esses questionamentos que são, cara, totalmente atuais, eles fizeram parte de praticamente toda a nossa história como sociedade, de que não é simplesmente uma coisa talvez nova. A história não é uma bíblia que vai nos responder as perguntas, né, da nossa vida. Assim, a história é uma ferramenta que ajuda a compreender os problemas atuais, né? E ajuda a compreender isso, né? Que esses problemas não surgiram do nada. Que tudo que é humano tem uma história. Tem um passado, tem um presente, tem um futuro.
E, essencialmente, se a história tem uma lição, e eu acho que a história tem uma única lição, uma só, que é aquela que a gente pode ir para a história procurar, é que tudo muda. E essa é a única mensagem esperançosa que a história pode trazer, tá bom? Pensando nos tempos de hoje, tudo muda. Mesmo aqueles que se acham eternos, eles passam. A gente falou um pouco agora há pouco a respeito desses tempos que a gente está vivendo aqui, principalmente no país, com algumas brigas, né, ideológica, partidária e tal. Esse tipo de problema costuma aparecer na sua sala de aula? Você tem alguma discussão com alunos que não concordam com a tua visão política, com a tua visão discursiva? Isso já aconteceu com você ou não? Eu sou privilegiado, Pedro, porque por dois motivos. O primeiro deles é que eu estou numa instituição pública e, por enquanto, livre. Eu tenho colegas de direita, pessoas acham que não existe, né? Mas existe professores de direita. Eu tenho colegas evangélicas e que são explicitamente evangélicas e dão aula nesse sentido também, que a mim às vezes parece equivocado, mas veja, elas têm aquilo que é mais essencial no trabalho docente. Elas têm liberdade de cátedra. E eu, que sou uma pessoa de esquerda, também tenho liberdade de cátedra. Meus alunos sabem que eu sou uma pessoa de esquerda, eu não escondo ideologicamente, mas ao mesmo tempo, e isso jamais pode acontecer, minha aula não é uma manifestação partidária. Ela não é a defesa de um partido. Mas a minha aula é dada por alguém de visão ideológica de esquerda. O que isso significa? Que eu acho que a desigualdade social brasileira é um problema. E que eu acho que a gente deve estudar história para entender de onde vem essa desigualdade. Isso significa que eu acredito que a violência brasileira é histórica. Ela não se deve ao fato da gente matar poucos bandidos, mas ela tem uma explicação histórica. Essa é a minha visão de esquerda. A minha visão não é que eu chego em aula com a camisa Lula livre, né? Não é que eu chego em aula e depois da aula eu abro a banquinha e falo, gente, agora eu tô aqui fazendo a filiação pro PSOL. Quem quiser é só assinar, tá bom? Não é isso a minha aula, mas a minha aula é de uma visão de alguém de esquerda. Mas ela é uma aula democrática, ao mesmo tempo, porque ela permite o espaço do contraditório. Então, se minha primeira liberdade é essa, meu primeiro privilégio é essa, de que eu tenho liberdade de cátedra, meu segundo privilégio é que eu estou numa das raras regiões brasileiras no qual eu sou a maioria. Eu teria dificuldade se eu fosse bolsonarista na minha aula. Então, nesse sentido, eu posso dar minha aula de forma muito livre, sabe? Eu posso falar de escravidão, eu posso defender cotas, como eu acho que é a minha função defender cotas. Eu falo, recentemente a gente teve grandes aulas e discussões, inclusive puxadas pelos alunos, sobre ditadura militar. E eu não tenho problema de ter a minha posição sobre ditadura e de defendê-la abertamente, a minha posição sobre ditadura, sabe? Eu acho que ditadura militar, a gente não deve apresentar... Eu devo fazer, a princípio, a condenação da tortura. Eu não devo ver o outro lado que fala a tortura foi correta, sabe? Porque nunca a tortura é correta. E eu passo isso na minha aula. Eu acho que eu devo apresentar os lados econômicos, políticos da ditadura militar, qual é a defesa que a ditadura faz de si mesma. Acho importante entender, inclusive para criticar. Mas eu nunca devo apresentar dois lados possíveis sobre a tortura. Assim como eu nunca devo apresentar dois lados possíveis sobre o Holocausto judeu, eu nunca devo apresentar dois lados sobre a tortura. Há uma base da defesa dos direitos humanos da qual não se afasta nenhum passo, porque permite relativismos que a gente está vendo bem hoje em dia. Qual é o peso histórico? Veja como a história é importante, né? Qual é o peso histórico de não ter condenado os torturadores da ditadura militar? Não haveria Bolsonaro se houvesse prisão de ditador. Não haveria Bolsonaro se houvesse o julgamento correto sobre o que foi a tortura, sobre o que foi a ditadura militar. Porque, veja, a direita está no poder na Argentina e é um cara que condena a ditadura militar. A direita está no poder no Chile atual e é um cara que condena a ditadura militar. Porque lá, de uma forma torta ou não, mas se encarou o que foi a ditadura.
não se passou uma borracha no passado e dele não se fala. Porque isso permite julgamentos incorretos da história. Isso permite pessoas tentando reviver épocas históricas de maneira distorcida. Eis a importância da história. Você, como professor de história, você mencionou aqui que já deu aula de inglês também, mas eu vejo que muitos professores de história invariavelmente precisam da aula de outras coisas, tipo geografia, filosofia, humanidades em geral, né? Qual que é a tua opinião em relação a esse tipo de coisa de professor graduado em uma área trabalhar com outra área de conhecimento, que apesar de ser parecido, a gente sabe que tem as suas particularidades, né? Veja, na atual segmentação disciplinar da escola, eu sou radicalmente contra. Eu não posso dar aula de geografia, eu não tenho formação de geografia, filosofia ou sociologia. Porém, nós precisamos algum dia caminhar para a discussão acerca das fronteiras disciplinares, né, Pedro? Todo mundo fala isso, mas a gente continua não conseguindo fazê-lo. É que é difícil, né? É fácil falar, não, vamos misturar tudo, mas a gente não sabe, a gente não foi criado assim, né? O IF, em teoria, ele permitiria algo parecido com isso na criação do que aqui no IF se chama, isso é curricularizado, projetos integradores, no qual os alunos devem tentar integrar as áreas técnicas, porque meus alunos fazem o curso técnico, né, de informática, de indústria alimentícia ou de apicultura, tem esses 3 cursos técnicos que eles devem fazer junto com o ensino médio. No projeto integrador, ele deve, a partir de um problema da sociedade, tentar utilizar diversas disciplinas para resolvê-lo. Eu gosto muito da ideia de metodologia de projetos, eu ainda não sei fazer isso bem feito, mas eu acho que é uma possível solução para a gente caminhar para uma transdisciplinaridade que é necessária no mundo atual. Mas na escola, do jeito conservador com o qual ela se apresenta normalmente, ou seja, na divisão curricular bem rígida, não dá. Eu só posso dar aula de história. Tá, mas você como professor de história, você mencionou aí projetos que fazem essa transdisciplinaridade. Essa mistura que é feita, que nem você mencionou, a gente não sabe trabalhar com isso ainda, mas você está aprendendo, né? Imagino que ano após ano, isso vai ficando cada vez mais natural para você. Porque, assim, eu imagino que quando você passou pela sua educação básica, você não trabalhou desse jeito. Na sua graduação, você não foi ensinado desse jeito, ou seja, isso é muito novo para você, né? Mas como que é a tua relação com disciplinas que a gente chama de áreas exatas? Como que a história dialoga, por exemplo, com a química, sei lá? Veja, na prática, minha relação é 0. E eu já aviso que esse é um problema, né? Esse é um problema explícito. Mas eu acho que especificamente a minha matéria é privilegiada, porque tudo tem uma história, né? Então, daria perfeitamente para juntar as duas, num sentido bastante óbvio para mim, pensando no ensino que eu tive de química, de física e de matemática, porque as coisas parecem que simplesmente surgiram assim, principalmente na matemática, cara. Parece que todo mundo sempre soube que a área do retângulo se calculava daquele jeito. A gente tem um ensino, muitas vezes, das matérias exatas ahistórico, né? Como se as coisas simplesmente tivessem surgido assim. A gente não entende a construção dos problemas e como as soluções vieram em determinados tempos e por que naquele tempo. Sei lá, digamos que quem resolveu o cálculo da área do triângulo retângulo foi um grego. Por que veio na Grécia isso, né? Por que não veio no Egito? Por que não veio na época paleolítica? Por que não veio depois? Por que foi justamente ali? Há uma discussão histórica em cima disso, no qual a gente pode ter tantos conhecimentos da matemática, aprender como calcula a área, como a gente pode ter conhecimentos de história a partir da matemática também. Ou seja, a minha área ela facilita a interdisciplinaridade, né? E é mal explorado nesse sentido, mal explorado por mim e pelos meus colegas. Nesse sentido, eu reconheço o erro e pretendo, quem sabe, um dia corrigi-lo. Mas assim, não querendo que a gente fique se martirizando, até porque o professor é um ser humano que tem suas demandas e não consegue fazer tudo o tempo todo, né? Apesar de você ser um douto, um poeta, você não é o super-homem e está aprendendo a fazer as coisas. Só que uma coisa da tua fala que eu acho muito legal
é esse reconhecimento de que existe uma possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, e você está aberto a isso. Os seus colegas também estariam abertos a criar esse tipo de problemática e tal? Não, claro, claro. A questão é realmente é sentar e fazer, né? Porque exige um esforço de muitas partes, né? Mas pensa que legal uma aula de história da física, né? Quando tu consegue aprender de história da física estudando astronomia, tu aprende de leis da física e tu aprende história, né? Para entender por que em determinados períodos que exatamente mudou a concepção de física, né? E aí tu entende por que até hoje a gente tem determinada concepção que surgiu em tal período, de que forma as nossas sociedades se conectam com esse período, né? Você, ao longo dessa nossa conversa, a gente conseguiu entender um pouco melhor, então, quais são aí os seus objetivos, né? Você já também tocou um pouco no tema dos seus anseios e que você espera para os seus alunos, mas quais são as suas maiores dificuldades encontradas atualmente como professor? Eu acho que há muitas dificuldades como professor de história. A primeira delas é que é impossível estudar toda a história, né? Então, eu sou obrigado a fazer uma seleção, né? Essa é uma dificuldade grande. Eu tenho uma segunda dificuldade, que é uma questão que a mim tem angustiado muito. O Instituto Federal tem uma qualidade muito boa para nós professores, de que ele tem um vestibulinho para entrar, né? Isso significa eu não tenho aquele aluno que nós professores identificaríamos como demônio, ele não está ali, eu não lido com essa dificuldade. Mas ainda assim, eu lido com uma gama muito heterogênea de alunos, com conhecimentos muito diferentes, com histórias de vida muito diferentes. Para citar só um exemplo na questão social, em torno de 50% a 60% dos meus alunos ganham Bolsa Família. Então, eu lido socialmente com uma população pobre, porque a minha região é pobre. Ou seja, há uma série de implicações nessa heterogeneidade. Há uma heterogeneidade muito grande de alunos. E isso gera uma dificuldade, eu acho que tu sente isso também, cara. Acho que todo professor sente isso. Porque, e eu acho uma tragédia isso que eu ainda não consegui resolver. E a mim me angustia muito. Quando tu chega na sala, cara, na segunda aula, você já sabe quem é o bom aluno e quem é o mau aluno. Na segunda aula, eu não estou querendo dizer disciplinar. No IF eu não tenho problema de disciplina. Mas eu quero dizer no sentido de conteúdo. Na minha segunda aula, eu já sei meu aluno que vai ter facilidade, que eu posso esperar um 90 ou um 100 dele. Eu já sei meu aluno que vai sofrer para passar de ano. E é uma tristeza para mim, cara. Porque quando eu chego no final do ano, normalmente, ainda é o mesmo aluno que é o bom aluno. E ainda é o mesmo aluno que tem dificuldade, sabe? Então é como se você sentisse que não conseguiu contribuir para uma evolução, né? Ele evoluiu muito, cara. Eu sei, meu aluno bom, ele é espetacular hoje em dia. Ele sabe muito, cara. Eu abri portas para ele, eu tenho certeza absoluta disso. Mas o meu aluno com dificuldade, ele continua com dificuldade, cara. O que fazer com esses alunos com dificuldade, sabe? Ou seja, é possível, talvez não seja possível, né? É possível corrigir essas diferenças, cara? Sabe, porque às vezes me faz sentir um pouco inútil ali, sabe? Porque aquele aluno bom, ele seria bom sempre. Ele seria bom, cara, sem mim, comigo. Se eu desse 10 livros na mão dele, aquele aluno sairia com o mestrado. Não, desculpa interromper, é que você tocou no ponto do aluno que tem dificuldade. Na minha cabeça, eu acho que esse é meu maior objetivo com essa nossa conversa e tal, que eu pretendo que vire uma série de conversas com os professores, é que na minha cabeça está muito claro o que é o aluno com dificuldade. Antes de gravar aqui, eu estava corrigindo prova. Então, para mim, eu sei o que é aluno com dificuldade, mas dentro da área de matemática e de física. O que seria um estudante com dificuldade em história? O que para você caracteriza um aluno que não manifesta toda essa proficiência que você precisaria para trabalhar? É o mesmo aluno que vai ter dificuldade em português, normalmente. Mas você acha que é uma questão de interpretação de texto? A maioria desse país não sabe interpretar um texto. Eu falo com convicção isso aí. Alguns de nossos alunos saem do ensino médio sem conseguir interpretar um texto. Eu acho que é difícil interpretar um texto, eu acho. E aí, quando tu vai aprofundando para textos mais difíceis, né? Tem gente que não entende nada. Não é capaz mesmo, assim. E o que eu vejo é isso. Eu tenho dificuldade de ensinar este aluno a interpretar um texto. Tem alguns que eu consigo, fico muito feliz. Mas na maioria das vezes, o aluno que começou o ano com dificuldade, terminou o ano com dificuldade.
Quando você sentava para estudar com seus amigos, para discutir algum tema que vocês tinham visto em aula referente a algo de história, quais te pareciam ser as maiores dificuldades que as pessoas têm com história? O que é mais difícil para uma pessoa que não é boa de história de entender, pelo menos na sua visão? Interessante essa pergunta. Mas eu vou te falar o grande tema que as pessoas tiveram dificuldade. Eu vou explicar qual eu acho que é a grande pedagogia por trás disso, que estava falha na explicação da professora e que talvez eu tenha tentado mitigar ali no meio das explicações que eu fazia. A grande matéria que o pessoal teve dificuldade durante um bom tempo foi Guerra de Reconquista, que pro amigo ouvinte, vou dar uma breve explicada. Guerra de Reconquista é quando os povos que originaram Portugal e Espanha, que eram povos ainda meio divididos, naquela coisa ainda levemente feudal, estavam tentando recuperar os territórios perdidos para os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica. Tivemos séculos de dominação muçulmana da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha. E aí, a nação portuguesa e a nação espanhola foram fundadas em cima desse ideal de guerra contra os muçulmanos. Então, esse era um tema que tinha grandes dificuldades dentro da sala de aula, e eu acredito que a grande dificuldade estava em sair um pouco das datas, que eram muito marcantes na explicação dessa professora. Então ela colocava várias datas de esse príncipe fez isso, esse príncipe fez aquilo, e aí apareceu essa figura assim, assado, em tal data, e essa cidade caiu em tal data, sabe? Essas coisas bem quadradas mesmo, né? Uma história super explicativa. Então, eu acho que muitas vezes era preciso que ela saísse da história explicativa e fosse para uma história que mirasse algo mais estrutural, que tivesse tentando não entender quando caiu tal cidade, quando se deu tal batalha, mas sim um entendimento bem mais dinâmico, até porque isso também era uma dificuldade muito grande. Às vezes o professor está lá explicando e ele fala muita data e tenta explicar de um jeito que o aluno não está entendendo, né? E acho que esse é um problema muito sério também, porque não só essa dificuldade de ver a coisa de um modo mais estrutural, de tentar mostrar o abstrato, que eu acho que é uma questão muito, muito difícil e que acho que talvez seja a grande dificuldade desse conteúdo. Acho que também tem essa questão de você entender o que o aluno está pedindo para aquele momento, né? Porque é você sentir a temperatura da sala. Acho que isso faltou muito para essa professora na trajetória dela, porque história é uma matéria que exige daquele que professa, né? Daquele que tá ali na frente, exige trazer elementos visuais, assim como qualquer matéria, eu acho, né? Assim como qualquer outra área. Eu lembro de você, nas nossas aulas, né? Desenhando, usando muito a lousa. Então, o exemplo clássico é aquela aula de sólidos geométricos, né, em que você vai tentar fazer com que o aluno abstraia uma figura que está no papel, mas que é 3D na verdade, né? E eu acho que é meio isso que acontece. Quando a gente está estudando uma guerra de reconquista, por exemplo, que eu acabei de mencionar, a gente está olhando para datas, para marcos, para descrições históricas e sequenciais mesmo, narrativa mesmo, de história, e a gente precisa tentar olhar isso no papel e tentar, como se fosse vislumbrar num plano 3D, sabe como é? Tentar se olhar isso de um jeito que a gente consiga ver de cima mesmo. Olhar para os fatos não como uma narrativa, mas como essas mudanças numa maneira mais global mesmo. Acho que essa foi uma das grandes dificuldades que eles tiveram. E acho que, no geral, isso era uma tônica, né? As pessoas achavam chata a aula de história, porque era uma aula que só tinha falação, e a professora falando e o aluno ouvindo. Era uma coisa meio receptora, assim, sabe? Não tinham atividades que provocassem você, ou discussões, né? Eu acho que o professor também tem que, talvez, às vezes, tomar mais essas questões que são muito importantes no ensino de história, que é ser mais lúdico, né? Tentar mostrar as coisas, mostrar foto, mostrar obras de arte, que assim, isso não é até mais básico, né? Obra de arte, mostrar de repente preparar um PowerPoint recheado de imagens pode abrilhantar muito uma aula, e era uma coisa que faltava. E acho que isso pode-se dizer que foi uma das grandes dificuldades dos meus colegas, que eu tentei ajudar no possível. Não sei se fui eficiente também, mas certamente que eles podem até confirmar, foi uma grande dificuldade que teve.
você costuma trabalhar com provas e qual é a sua sensação enquanto está ali analisando o desempenho dos seus alunos? Bom, eu avalio meus alunos da seguinte forma. Todo dia, meus alunos fazem uma atividade. Essa atividade é a leitura da fonte, né? E tem normalmente 5 questões que acompanham que a gente resolve em conjunto. Essas atividades que eu corrijo, e por elas eu já descubro que alunos escrevem bem ou não, elas são em dupla e elas valem 20% da nota do bimestre. 30% é um livro, eu não passo o livro inteiro, costuma ser umas 60 ou 70 páginas. Esse livro é de literatura, acho importante se falar isso, né? De literatura, não é um historiador, e diz respeito aos períodos que a gente está estudando aquele bimestre. E os alunos têm que ler este livro, e 30% da nota é uma prova oral que eu faço com estes alunos, em dupla também. Prova oral, 30 minutos. Eles têm para responder 2 questões que eu faço em cima do conteúdo junto com o livro. 50% da nota é a prova. Minha prova é composta por questões dissertativas e por questões objetivas. As objetivas são de vestibular, não tem muito o que ser falado sobre, e as dissertativas eu tento conectar as aulas. Então, se elas dizem respeito a 9 aulas, a questão deve envolver umas 5 aulas a partir da leitura de algum documento, de algum historiador, e em cima disso um comentário no qual ele deve obrigatoriamente conectar as aulas. Então, nunca a pergunta vai ser quais foram as classes envolvidas na Revolução Francesa. Sabe essas perguntas meio estereotipadas de história? Não, a pergunta não é isso. Eu vou pegar aqui rapidamente uma prova minha. Uma das perguntas, aqui é a prova do que seria o 3º ano aí, né? O tema desse bimestre foi violência. A pergunta que guiava o bimestre, porque eu tenho essa liberdade de fazê-lo, né? A pergunta que guiava o bimestre é tentar entender por que nós somos um dos países mais violentos do mundo. Essa é a pergunta-chave para ser respondida. Pergunta difícil de ser respondida, né? Aí vou dar essa prova última agora aqui. Ela envolveu conteúdos que iam da Revolta de Canudos, em 1896, até a violência nas metrópoles brasileiras hoje em dia, passando pelas guerras mundiais, né? Então é a violência no século XX. E aí, uma das perguntas dissertativas era o seguinte. Eu colocava um trecho, 3 parágrafos do texto do Theodor Adorno, que é um filósofo bastante conhecido, Educação após Auschwitz, que ele vai discutir para que serve a escola depois do campo de concentração, porque a Alemanha era um dos países mais instruídos do mundo. Era o país com o maior número proporcional de universitários na época que houve o campo de concentração, né? E ele se pergunta, então para que serve a escola depois de ter acontecido o campo de concentração? E ele diz, a frase é famosa e repetida, né? A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Esse é o objetivo primeiro da escola. O campo de concentração nunca pode voltar a se repetir. Todo o resto é minoritário perto disso, né? E ele continua, reflete sobre isso. Aí, a partir disso, eu pergunto. A partir das reflexões de Adorno, você tem que dialogar com esse textinho que eu passei, de que forma a barbárie sanguinária é uma das facetas do processo civilizatório científico que caracteriza o mundo desde o século XIX. O que você recomenda para uma pessoa que pretende fazer um curso de história? Primeiro, se você recomenda, eu acho que sim, está muito claro na sua paixão que você recomenda, mas se algum ouvinte estiver cogitando, poxa, eu acho que eu quero fazer uma faculdade de história, o que você teria para dizer para esse possível eventual ouvinte que quer fazer uma faculdade de história? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ressaltar aquela questão que é, de novo, é um clichê, mas é muito, muito verdade. Que a vida não começa, assim, pra valer aos 18 anos. O curso que você vai escolher não é definitivo. Você tem que ter a liberdade na tua cabeça de que aquilo lá pode mudar, que você tem que estar aberto para isso. Acho que isso é importante. E não ser absoluto nessa decisão. Mas se você estiver afim de seguir para um curso de história, eu recomendo, por exemplo, você procurar aulas de história de faculdade ou
e até uma aula da FEFELESH, por exemplo, assistir, que é uma aula que você pode entrar como ouvinte, ou simplesmente, se você entrar de penetra, ninguém vai brigar com você, falar com o professor, não tem nenhum problema. Vá assistir uma aula de história, vai ver se é uma aula que corresponde às suas expectativas. Eu acho assim, quem se encanta com história vai amar muito o curso, porque de verdade mesmo, as coisas que a gente aprende lá são assim impressionantes. E o mais interessante é isso, Pedrão, quando eu olho para mim mesmo, depois de quase findado o primeiro semestre de faculdade, eu vejo o quanto eu aprendi. Eu aprendi coisa pra caramba. Eu tô assim, meu cérebro... Sabe quando você faz de repente, uma bicicleta, aquelas bicicletas de academia, e sua perna fica estufada de tanto que você aprendeu? Meu cérebro tá estufado de tanto que eu aprendi, porque assim, tá pulsando de tanta coisa que eu vi. É muita coisa mesmo. E é muito legal. E eu acho que quem tá afim de fazer história, vai atrás de livros, assim, os livros da história, né? Então, posso recomendar um Eric Hobsbawm, o próprio Mark Bloch, que escreveu no livro dele Apologia da História. Esse livro é muito interessante. Vou fazer um parênteses aqui para falar dele, porque acho que alguém que quiser fazer história precisa saber desse livro. Esse livro foi escrito por um historiador francês que fundou uma escola de historiadores chamada Escola dos Análises. A Escola dos Análises foi, assim, um marco na história da história, a gente pode dizer, né? Que a gente tem essa expressão para falar da historiografia, que é a história da história, foi um marco na história da história, porque rompeu com aquele academicismo, aquela exatidão, aquele cientificismo que tinha antes herdado dos sociólogos, né, aquela coisa bem metódica, e foi ver a história de um jeito muito diferente, de um jeito argumentativo, interpretativo, em que tinham vários ângulos para serem vistos, que era uma história menos cronológica e uma história muito mais... como que eu posso dizer, muito mais estrutural, que falava de coisas maiores mesmo, de longa duração. E esse livro ele é muito especial, o livro chama Apologia da História, é um livro que eu tô olhando para ele nesse instante, inclusive, porque eu tô usando ele à torta e à direita nesse primeiro semestre, e é um livro que começou a ser escrito por esse autor chamado Mark Bloch, e ele não foi concluído, porque é um livro escrito na época da Segunda Guerra Mundial, e o Mark Bloch morreu em um campo de concentração, ao que tudo indica, pelo que eu sei. Ele morreu no meio do processo, antes de terminar o livro. O livro é super curtinho e ele era para ele ser muito mais coisa. E assim, a introdução desse livro é um convite à história. O cara que vai fazer história precisa... O cara ou a mina que for fazer história precisa parar, sentar e ler essa introdução desse livro. Porque ele vai te mostrar tudo aquilo que deixa a gente com vontade de aprender sobre a história. Porque ele vai falar... Dessas discussões sobre tempo, ele te mostra como as coisas não são só aquilo, como elas podem ser muito mais, como elas influenciam no presente. Isso tudo é muito bacana. E esse livro ele é muito especial, porque quando o Mark Bloch escreve, ele meio que já tá vendo que o fim dele tá meio próximo, que as pessoas estão observando ele tá numa situação complicada, e ele escreve meio sob essa pressão, e é quase que uma metalinguagem, porque ele tá falando de história num período muito marcante para a história. E aí, muito determinante, um período em que ele tá falando do fim da vida dele, praticamente, do fim dos tempos. Então, quando ele fala de guerra, quando ele fala de fim, ele tá falando disso, e ao mesmo tempo ele tá falando da história como um todo. E é muito legal, é muito interessante. Então, acho que tomar contato com esses livros, com o Mark Bloch, com o Hobsbawm, né, que escreveu A Era dos Extremos, que é um livro primoroso também. Procurar aulas da USP ou de outra faculdade. Enfim, eu sou meio clubista com a USP, porque agora eu estudo lá, né? Então eu preciso ser clubista. Mas acho que é muito legal procurar as aulas de alguma universidade para entender se é isso mesmo. Porque também tem aquilo, né, que eu comentei quando eu estava falando do meu caminho até chegar no curso de História. Acho que a gente precisa ver também se a gente vai suportar tudo aquilo, porque às vezes o cara gosta de história, mas o cara ou a mina, olha eu de novo, que coisa machista, né? A gente só fala o cara pra lá, o cara pra cá, mas tudo bem. Mas como eu tava dizendo assim, às vezes você vai tomar contato com a história na universidade e você vê que não era bem aquilo que você queria, né? Porque às vezes é muita coisa realmente. O curso de história é um curso difícil tanto quanto qualquer outro curso, né? Vai te exigir leituras, vai te exigir muita aplicação. A gente tá suando a camisa agora no final do semestre para entregar tudo em cima dos prazos, para entregar tudo na hora, tudo bem revisado, porque não é fácil.
E eu acho que eu recomendaria, se alguém tiver interessado em fazer história, procurar essas referências, procurar essas aulas, esses livros, e entender se é uma vida que a pessoa quer levar por um tempo, entender se essa é uma linguagem que a pessoa está curtindo. Porque, no fundo, assim, você tem que pensar que você vai fazer isso por pelo menos 4 anos da sua vida. Mas se eu fosse dar uma recomendação para alguém que quer fazer história, leia Mark Bloch, leia a Introdução à Apologia da História e se divirta, porque é realmente muito bonito o que ele escreve e é emocionante. Eu chorei quando eu li, da primeira vez. Cara, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Eu posso deixar, tipo, rede social para eles irem atrás de você, encher teu saco e tudo mais? Pode sim, pode sim. O meu Instagram é re_murad, que pode ser uma via interessante. Eu tenho o meu Facebook, que é Renato Vieira. Vai me procurar lá, minha carinha tá lá. Super simpática. Eu tenho um Twitter, mas eu não uso muito também, que também é re_murad, também é isso aí. Cara, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui conversar comigo, disponibilizar o seu tempo. E se quiser deixar algum recado final para quem tá ouvindo, para as 4 pessoas que vão ouvir esse programa. Tenho dois recados. O primeiro é, eu devo estar em São Paulo em junho, Pedro. Vamos beber uma cerveja. Com certeza. Quer dizer, chá, a gente bebe chá, não bebe cerveja, a gente bebe chá. Beleza, chá. E o segundo é Lula livre, Pedro. Valeu. Eu queria mandar pro Bolsonaro tomar no cu e também pro cara que faz a apostila do Etapa. O pior é que eu conheço o desgraçado. E aí, cara, como você dorme à noite? De verdade, você fala pra si mesmo, eu tô só cumprindo ordens? Ou você pensa que tá fazendo certo? Queria saber. Se você estiver ouvindo, responde aí pro Pedro. Bom, para quem quiser te acompanhar, eu posso deixar as suas redes sociais no post aí? Deixa o Instagram. Facebook eu não uso mais não, ninguém usa, eu descobri isso com os alunos. E aí deixa, aí depois passa direito o link quando isso aqui sair, que eu vou mandar pro meu pai e pra minha mãe, que acho que são as únicas pessoas que vão me ouvir. E pra minha namorada. Beijo, amor, te amo.